Oi, gente, bem-vindo. Já já a gente vai começar uma live aí para conversar um pouco sobre mergulho e também sobre oxigenoterapia. Como que essas duas coisas se conectam, é isso que a gente vai descobrir. Quem está aqui chegando, fica com a gente. Daqui a pouco vai Dr. Marcos vai entrar da Clínica Baromed e a Roseli Ronchesi, tá lá na Itália, do Bora Mergulhar, veio conversar com a gente. Olha que legal. Muito bom, né? Boa tarde, Dr. Marcos. Bem-vindo. Muito bem-vindo aí. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu estou chamando aqui a Roseli. Vamos esperar só mais um pouquinho ela chegar e a gente já começa. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Você está me ouvindo bem, doutor? Ótimo. E você? Ai, eu estou te ouvindo perfeitamente. Deixa eu só tentar achar aqui a Roseli, que aqui para mim ela não está aparecendo conectada, não. Não sei se ela... Ah, aqui, achei você, Roseli. Vem para cá, vem falar com a gente. Olá, muito bem-vinda. Prazer, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Roseli. Fiquei sabendo que você está falando com a gente aí da Itália, é isso mesmo? É verdade, eu estou aqui na Itália. Muito legal. Passando uns dias. Queria agradecer. Que delícia. Obrigada por aceitar nosso convite, dar uma pausa aí na sua folga para conversar sobre esse tema tão importante. A gente aqui da Zan Comunicação e da Clínica Baromed é fã do seu trabalho ali no Bora Mergulhar, conhecer um pouco do seu conteúdo, e a gente acha que tem tudo a ver você conversar aí junto com o Dr. Marcos. Então, muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, é uma honra poder participar com vocês aí, né, o tempo do doutor aí que ele está dedicando para esse assunto que é tão importante para os mergulhadores. Você mediando aí a live é super importante, eu acho que tá super bacana e assim, é uma honra mesmo participar. Muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde. Muito legal. Muito prazer, Roseli, da gente compartilhar essa live aqui, que eu acho que vai ser bastante interessante para todo mundo. Prazer, doutor, é todo meu, com certeza, e vai ser interessante sim, vai agregar muito mesmo. A gente sente muito a falta dessa informação, assim, de uma fonte tão rica como essa. Muito bom, gente. Eu vou começar, então, apresentando os nossos especialistas aqui. O Dr. Marcos Vinícius de Carvalho, ele é sócio fundador da Clínica Baromed, aqui de São José dos Campos. Ele é médico cirurgião especialista em cirurgia geral e cirurgia plástica, cirurgia pediátrica, desculpa. É também médico hiperbarista, formado com curso de extensão na USP, na Universidade de São Paulo. É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Na clínica, hoje, ele atua como consultor técnico. E a gente tem do outro lado a Roseli Ronchesi. A Roseli tem mais de 30 anos de experiência no ensino e mais de 10 anos em experiência em mergulho. Ensina mais de 20 especialidades na área, como mergulho profundo, mergulho noturno, mergulho de resgate, entre outros. O Bora Mergulhar é uma escola de mergulho que nasceu em São Paulo em 2014 e hoje ela também representa o maior canal de vídeos de mergulho no Brasil do YouTube. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou pedir para o Dr. Marcos começar contextualizando um pouco para a gente o que é o trabalho, né, que a Clínica Baromed faz, né? O que é o trabalho de oxigenoterapia? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar dessa live. O tema que nós vamos tratar é uma coisa muito relevante. A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica tem uma preocupação muito grande com os acidentes de mergulho. Isso em função de que se proliferaram muito as escolas amadoras de mergulho.
As pessoas aprendem a mergulhar, acham que pode ser um meio de subsistência, montam uma escolinha, conversa com alguns alunos algumas horas e em seguida já põe esses alunos para mergulhar. E isso é uma coisa muito perigosa, não deve ser assim. E tem trazido muitos acidentes. E isso é uma preocupação muito grande na nossa sociedade. Então é muito importante as pessoas saberem da relevância que é fazer as coisas com segurança. As doenças decorrentes das imprudências do mergulho, elas são inerentes ao ser humano. Por quê? As consequências disso são devidas a processos físicos. São leis físicas que regem e que vão trazer os problemas que a gente pode apresentar se não respeitar as ordens. Desses problemas, o mais sério é as doenças descompressivas. Por quê? Quando é preciso a gente entender a parte física que eu falei. O ar que nós respiramos, o ar ambiente, ele contém 21% de oxigênio e aproximadamente 79% de nitrogênio. Esse nitrogênio que nós respiramos do ar ambiente, estando a 1 atmosfera de pressão, ele é chamado como gás inerte. Nós inalamos e exalamos esse nitrogênio. Ele não é absorvido na nossa respiração. Mas, devido a algumas leis físicas, umas leis que são inerentes à condição física, se a pessoa é atleta, se é jovem, se é velho, se é gordo, se é magro, elas vão sofrer as consequências dessas leis físicas, é a lei de Henle e a lei de Boyle-Mariotti. O que acontece é que quando a gente está submetido à pressão, esse nitrogênio, que antes era um gás inerte, ele passa a ser absorvido para o nosso pulmão e passa para a nossa circulação. Então, quanto maior a profundidade que a gente mergulha ou trabalha, e quanto maior o tempo exposto a essa inalação de nitrogênio sob pressão, maior vai ser a quantidade de nitrogênio que vai estar circulando na nossa circulação. Se não houver medidas previamente estudadas e respeitadas, ao interromper o mergulho, esse nitrogênio vai estar na nossa circulação onde não deveria estar e vão trazer as consequências disso, que são as embolias pelo nitrogênio, que vão dar o que a gente chama de doenças descompressivas, que podem ser leves e podem ser muito graves. Daqui a pouco, deixa a doutora Roseli explanar um pouco, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Roseli, conta pra gente um pouquinho, então, o doutor antecipou um pouco o tema, né, mas conta pra gente um pouquinho como que surgiu a Bora Mergulhar, né, e a sua experiência, um pouco, fala disso pra gente. Legal. Então, a Bora Mergulhar nasceu em 2014, depois que eu voltei de uma viagem para o México. Eu já era profissional de mergulho, eu já era Dive Master, que é um nível antes de instrutora, né? E aí eu resolvi ir para o México para complementar a minha formação, para me formar, então, instrutora de mergulho. Eu fiz um dos maiores centros de mergulho lá. Foi uma experiência muito rica, porque eu tive essa experiência, eu tive esse contato com gente do mundo todo, com instrutores do mundo todo sendo formados. E aí quando eu voltei, eu criei, eu montei a Bora Mergulhar. A ideia da Bora Mergulhar é justamente trazer um canal de comunicação bem simplificado para as pessoas, para que elas entendam justamente de uma forma simples, de uma forma clara, essas questões do mergulho. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente trabalha muito, inclusive a gente criou também, né, o canal no YouTube, para poder ter essa comunicação.
fluida, essa comunicação mais fácil para todas as pessoas, que elas possam entender como que as coisas funcionam, mesmo que ela não seja uma pessoa formada em mergulho. É como o doutor falou, existem muitas situações que podem levar aí um acidente por falta de conhecimento, porque a pessoa acha que deve ser assim. Então, tanto a escola, os meus instrutores, a gente procura fazer tudo mais simples e fluida possível. E também, como eu falei, foi criado um canal para poder essa comunicação. E a gente, desde 2014, trabalhando isso, para que consiga de alguma forma contribuir para o mergulho seja cada dia um pouco mais seguro. Muito bem, porque eu acho que esse é o desafio também, né? Você popularizar, né, um tipo de esporte, né, que a gente pode chamar, né, o mergulho como esporte, mas popularizar de uma forma segura, né? Que é um pouco o que o doutor estava observando aí na fala dele anterior. Doutor Marcos, eu acho que pode falar. A gente está numa época em que a informação é ouro, né? Então, assim, entregar uma informação de qualidade, como a gente está fazendo aqui, isso é muito importante. Eu acho que é muito mais importante do que vender um curso de mergulho barato, né? Que aí, para ser barato, você tem que tirar muitas coisas e, de repente, algumas coisas podem faltar. Então, mas sem entrar nesse mérito, eu acho que a comunicação, ela é muito importante nesse momento. Eu acho que a informação, ela pesa bastante. E você, Roseli, como está bem atualizada no ramo, você deve estar a par de que os acidentes têm aumentado ao decorrer desses últimos anos, dessa década. E eu acho que a quantidade de pessoas mergulhando no mundo aumentou. Né? Eu acho que é proporcional, né? Quer dizer, a quantidade de pessoas que entram, como é para qualquer esporte, qualquer atividade, isso entra na estatística, né? A própria globalização do mundo trouxe condições para isso, né? Os equipamentos ficaram mais baratos, né? O acesso a barcos, a viagens, né? Então isso aumentou muito o interesse por uma coisa que é muito prazerosa. O mergulho é de fato. Gente, quando a gente fala com técnica, conhecimento, ele se torna muito duro, né? Duro e divertido, mas é como se fora isso, ele pode não ser. Então, aí voltando um pouco à parte médica, uma vez... É por isso que eu acho que a gente podia entrar exatamente no quais são os perigos, né, para a gente evitar e para trazer, assim, o mergulho seguro. Como que a gente pode trabalhar numa linha de informar as pessoas aqui que estão assistindo a gente, que vão assistir depois, que a gente vai deixar essa live, né, publicada, como que a gente pode mostrar para as pessoas que o mergulho pode ser sim uma atividade 100%. Informações de segurança para os alunos. Caso contrário, acontece aquilo que eu te falei, de escolas amadoras em que os próprios instrutores não acreditam no perigo e não transmitem isso para os alunos, e isso vai trazer consequências, que são os acidentes, né? Eu costumo dizer, e vários colegas, de que a maioria das mortes que ocorrem no mergulho, seja ele profissional ou recreativo, são atribuídas a afogamento. E, na verdade, a maioria não é afogamento. Essas pessoas sofreram acidentes descompressivos, né? E são pessoas que estão mergulhando e quando chega à superfície pode estar tendo convulsões, pode estar tendo uma paraplegia, uma hemiplegia e se afogam. E é dado como afogamento. Então essas estatísticas, principalmente no Brasil, a gente não tem muita segurança para poder afirmar a quantidade de acidentes que acontecem. Doutor, e qual que é o papel...
qual seria o papel, então, da medicina hiperbárica nesses casos, assim, de casos em que você precisa ter uma atuação para evitar um acidente pós-mergulho? Não, a câmara hiperbárica, as câmaras de descompressão, elas entram como tratamento. Uma vez instalado o acidente, a doença descompressiva, seja ela leve, média ou grave, esses pacientes precisam ser pressurizados para que os sintomas dessas doenças, desses acidentes, se regridam. Não é preventivo que a gente põe um mergulhador dentro de uma câmara hiperbárica. Mergulhos mais complicados, como a Rosali sabe, mergulhos de saturação para grandes profundidades, esses mergulhadores às vezes são climatizados numa câmara e às vezes pode ficar dias dentro de uma câmara hiperbárica para que tenham condições de fazer mergulhos profundos, que acontece muito em mergulhos profissionais, em plataformas de petróleo e coisas desse tipo. Mas no mergulho recreativo, que é o que mais acontece nos acidentes, quando instalado, esses pacientes são tratados em câmaras hiperbáricas, em centros de medicina hiperbárica. E muitas vezes isso é com uma certa urgência, porque uma doença grave neurológica instalada devido a uma doença descompressiva, se esse mergulhador não for tratado no prazo máximo de 1 hora, ele pode ficar com sequelas graves devido a essas embolias, quando não vão a óbito, né? Então, são situações muito sérias, né? A DAN, que é uma seguradora do mercado de mergulho, ela credencia câmaras hiperbáricas no mundo inteiro, onde os segurados, quando sofrem algum acidente, comunicam e a DAN encaminha esses mergulhadores para a câmara hiperbárica mais próxima, seja no Caribe, seja no México, nos Estados Unidos, na Europa. Então, o tratamento ele é padrão, é universal. As tabelas que a gente usa para tratar esses pacientes são elaboradas pela Marinha Americana e são adotadas no mundo inteiro. Dependendo da gravidade da doença, é uma tabela que a gente vai usar, são protocolos muito sérios, muito fiscalizados, para que a gente possa ter êxito no tratamento desses pacientes. E aí, falando um pouco de prevenção, né, eu acho que a gente entra bem na questão do conhecimento, de ter um curso de mergulho de fato, né, porque desde que eu criei o canal, que eu abri espaço de comunicação com as pessoas, eu vejo muitas pessoas ligarem e falarem: nossa, eu não sabia que acontecia isso se não tiver um certificado de mergulho. Nossa, eu não sabia que existia esse negócio. Eu não vou fazer mais isso. Então, de fato, tem pessoas que se arriscam sem conhecer, sem saber o que está fazendo. Isso com certeza pode levar a acidente de mergulho. E a seriedade dos protocolos de mergulho, daquilo que a gente ensina, ele precisa sim ser olhado com carinho ali, e ser passado sim para o aluno quais são os riscos do mergulho, assim como tem o risco de andar de moto, né? Claro que ninguém vai por causa, mas tem que aprender a pilotar. E assim é o mergulho, né? A gente tem que aprender a usar o equipamento da forma correta, a gente tem que aprender a entrar correto, saber usar uma tabela de mergulho, quanto tempo pode ficar lá no fundo, quanto tempo de profundidade pode ficar. Então, o mergulho tem de 8 horas de teoria para que tudo isso seja passado da forma correta, calma, né? O cara faz um curso, ele tem lá 3 horinhas de aula e depois vai para a água. Desculpa, você está se candidatando ao caos. Então, ter um
bom curso passa por aí, né? Passa por conhecer essas tabelas, passa por saber como evitar a prevenção, ela começa a conscientização. Poxa, eu preciso conhecer para eu... Aí, então, precisa falar de equipamento de mergulho, um equipamento de mergulho bem preparado, um equipamento que funciona, que esteja de acordo com o tamanho da pessoa que está usando, né? Um bom lastreamento, uma boa flutuabilidade, tudo ajuda a evitar uma doença descompressiva ou qualquer acidente de mergulho. Mas também passa pelos cuidados pessoais, né? Os cuidados com a saúde, né? Fumar é um problema, né? Está cansado, é um problema. Então, é assim, claro que não precisa ser um atleta, mas precisa ter atenção para aquela atividade, conhecimento da educação. Isso é o mínimo. Isso eu acho que ajuda bastante a prevenir. Roseli, eu costumo dizer o seguinte, primeira coisa, eu não sou mergulhador, nunca mergulhei, mas sou fascinado pelo mergulho, né? E cada dia mais a gente vê sítios de recreação para mergulhar maravilhosos, né? Naufrágios, corais, né? As cavernas hoje, né? Não sei se já mergulhou em caverna. E eu acho o seguinte, é fascinante. Só que eu costumo dizer o seguinte, sempre quando há uma atividade que envolve segurança, seja ela o trabalho, o trânsito, os esportes radicais, o próprio mergulho, sempre que há algum incidente, é devido à falha ou à soma de 3 fatores: imprudência, imperícia e negligência. Então, se houve um acidente, em qualquer setor que envolva segurança, é porque houve uma falha, né, nesses 3 parâmetros. Então, é uma responsabilidade muito grande das escolas sérias enfatizarem nisso. Eu tô com delay aqui, eu não sei se eu tô com... E na perícia das atividades. Então, eu tô com um pouquinho de delay, gente, mas tem uma pergunta aqui da Milena que eu queria passar para vocês. Tá travadinha, pode falar. Então, tem uma pergunta aqui da Milena que eu queria que vocês respondessem, que é a questão, assim, vocês falaram bastante das doenças descompressivas no caso de mergulhos mais profundos, mas a dúvida dela é se isso também pode ocorrer nos rasos. E talvez seja interessante vocês explicarem sobre o ponto de vista de cada um o que seriam efetivamente as doenças descompressivas. O Dr. Marcos falou de forma mais, numa linguagem mais médica, mas assim, do ponto de vista prático, qual tipo de sinal, sintoma que a gente vai ver no mergulhador que está com uma doença descompressiva? Eu vou começar falando mais da parte acadêmica, né? O que acontece? A doença descompressiva, ela envolve, no mínimo, 2 fatores, que é o tempo e a profundidade, né? Eu posso estar numa profundidade muito grande por um tempo curto e posso estar me sujeitando a uma doença descompressiva, que nada mais é do que o acúmulo excessivo de nitrogênio no nosso organismo, né? Então, se eu falar alguma coisa errada, o doutor pode me corrigir, mas assim... como foi dito, né? O ar é composto de 20% de oxigênio e 79% de nitrogênio. O nitrogênio, aqui ao nível do mar, ele não tem efeito nenhum no nosso organismo, ele é um gás inerte, né? E o oxigênio, ele é metabolizado, a gente precisa dele para ter energia, né? Quando a gente está a partir numa profundidade a partir de 10 metros, a gente tem o dobro de pressão no nosso corpo. A gente tem a pressão atmosférica e tem mais uma pressão da água. Então a gente tem essa pressão
e é como se a gente respirasse um ar muito mais comprimido, o dobro, né, de ar, né? A pressão é maior. Então, assim, as tabelas, elas mostram isso de uma forma matemática, de um jeito muito claro, mas aqui só simplificando, né? Então, se eu vou numa profundidade maior que 10 metros, digamos que eu vá a 12 metros, por exemplo, a quantidade de tempo que eu posso ficar lá até que o meu corpo acumule uma quantidade muito grande de nitrogênio a ponto de saturar e de me dar uma doença descompressiva, o tempo é muito grande, porque a pressão não é tão grande, né? Então, eu teria que ficar muito tempo a essa profundidade para acumular uma quantidade grande de nitrogênio, a ponto de que, na hora que eu saísse, esse nitrogênio saísse de solução e formasse bolhas pelo meu corpo. E aí, pararia a circulação e eu sentiria dor, sentiria náusea, sentiria uma série de sintomas aí. Então, as tabelas, elas são para isso. Agora, quanto mais fundo eu vou, a cada 10 metros, soma-se uma pressão. Então, por exemplo, se eu vou a 30 metros, eu tenho 4 vezes a pressão agindo sobre o meu corpo. Então, é a pressão da superfície mais uma pressão a cada 10 metros. Então, é muita pressão. É como se o ar tivesse 4 vezes mais ar dentro dos meus pulmões, né? E ali está sob pressão. Então, ali eu estou mergulhando. Eu estou inalando 4 vezes mais nitrogênio do que o normal. Meu corpo não está preparado para isso. E esse nitrogênio, ele sai muito devagar à medida em que eu fico lá embaixo, né? Ele sai na respiração normal. Se eu subo de repente, esse nitrogênio não conseguiu sair, isso pode formar bolhas, né? Isso é uma doença expressiva. Então, a subida do mergulho, ela tem que ser tranquila, ela tem que ser devagar, ela tem que ser... O exemplo que a gente dá é assim, olha para suas bolhas na hora de subir. Você não pode subir nem junto com elas e nem antes delas. Elas têm que subir antes de você. Isso é uma velocidade saudável, né? A gente tem um computador de mergulho que pode medir a velocidade de subir. Tem outras maneiras. Mas é para exemplificar, para que todo mundo entenda. E aí, com isso, a gente vai subindo. E ele vai saindo do corpo, né? Vai sendo exalado. E quando eu chego na superfície, eu tenho ainda uma quantidade de nitrogênio no meu organismo. Eu ainda tenho, que é o que a gente chama de nitrogênio residual. Quando eu vou para o segundo mergulho, eu vou acumular mais nitrogênio, além do nitrogênio residual que eu já tenho no meu organismo. Então, o segundo mergulho, ele tem que ser ou mais raso ou mais curto que o primeiro mergulho, porque eu vou ter mais nitrogênio. Então, quando eu sair do segundo mergulho, eu não posso ter nitrogênio. Não posso ter uma doença descompressiva. Esse é um dos fatores que pode levar. Outro fator é uma subida muito rápida, né, que pode fazer com que esse nitrogênio saia em forma de bolhas. E aí tem muitos outros fatores. O frio, né, tudo aquilo que faz com que o meu organismo trabalhe de uma forma que não é muito normal, que a circulação não contribua para que essa respiração, que o meu sistema respiratório entre em harmonia, pode colaborar. Então, se eu estou doente, tomando um remédio que dê sono, se eu fico mais tempo, se eu sinto frio, se eu não estou preparada, fui para uma balada e fui para um mergulho. Não combina, né? Ou então fiz um mergulho muito frio e desse mergulho muito frio eu saí, corri com o chuveiro e tomei um banho bem quente. Isso também pode contribuir para uma desidratação pode contribuir para uma doença descompressiva. Então, tem muitos fatores, né? Tudo isso é explicado num curso de mergulho para quem está começando. Então, assim, o curso básico de mergulho, a pessoa aprende muito de doença descompressiva, de acidentes de mergulho, para que ela evite, né? Ao contrário do que muitas vezes falam, mas não fica falando isso para o aluno, que o aluno vai ficar com medo. Os meus alunos aprendem isso. Com medo sem medo. Ele aprende isso. Porque na hora que ele está mergulhando, ele lembra. Quando a gente sai do meio, fala, nossa, eu lembrei você falando na aula que não podia subir rápido. E aí eu fui, porque eu lembrei que se subir rápido pode dar um problema. E eu acho que é muito melhor dessa forma do que o aluno fala, não sabia que não podia subir rápido. Nossa, você falou na aula, eu não sabia. Então eu prefiro pecar pelo excesso muitas vezes. Roseli, um recurso didático muito interessante para a gente entender isso é o seguinte, existe uma lei física, a lei de Henry,
A lei de Henle diz que quando a gente tem uma mistura de gases e líquidos e submete essa mistura a uma pressão, esse gás se difunde no líquido. Um exemplo didático é uma garrafa de refrigerante, de cerveja, de chopp, de champanhe, né? Lá você tem um líquido e tem gás, que é o gás carbônico, geralmente. E você tampa com pressão. Então, esse gás está diluído naquele líquido. Quando você destampa, você tira a pressão. E o processo da lei de Henle se reverte. O gás separa do líquido. E forma o quê? As bolinhas que a gente vê nessas garrafas. E é justamente o que acontece com o nosso organismo. Você vai estar cheio de nitrogênio lá dentro, pressurizado. Quando você sobe rápido, é a mesma coisa que abrir a garrafa. Aquelas bolhas vão se expandir, vão se aglutinar onde não deveriam estar, na circulação. Se estiver no pulmão, você joga fora. Né? Então, é muito interessante e, como eu falei no começo, isso é involuntário. Não adianta o caboclo falar assim, não, porque eu sou atleta, eu sou forte, eu sou jovem, entendeu? Porque é uma lei física e ele vai estar sujeito às consequências da lei, entendeu? Então, se não respeitar, com certeza vai ter problemas. Agora, é muito legal. Falando um pouquinho rápido, Cátia, que você perguntou, é o seguinte, então a doença descompressiva, ela se classifica em 3 níveis. O tipo 1, que a gente chama, é uma doença descompressiva leve, que geralmente acomete a pele dos pacientes e se manifestam clinicamente como placas, como urticárias, como um vermelhão, como se fosse uma alergia. E muitas vezes isso é confundido com alergia. A pessoa vai mergulhar, pega o barco, vai para o mar, antes de ele mergulhar ele come camarão, come crustáceos, aí quando ele sobe ele está com o corpo coçando e a pessoa desavisada que não conhece vai dar, não, isso é alergia do camarão. Não é alergia do camarão, é uma doença descompressiva. Se ele não respeitou os padrões. A tipo 2 já é um pouco mais séria. Essas bolhas de nitrogênio, elas se concentram nas articulações. Geralmente nas grandes articulações, do ombro, do quadril, do joelho. Então o mergulhador, quando chega no mar, está com muita dor no ombro e a pessoa desavisada, não, isso é por causa do exercício. Você fez muito exercício para nadar, por isso que você está com dor no ombro. Não é, é doença descompressiva. E a terceiro tipo, que é a tipo 3, que são graves. É quando essas bolhas de nitrogênio se formam no sistema nervoso, que pode ser na medula, dependendo do tamanho da bolha e da localização, vão dar sintomas periféricos, que pode ser um formigamento nas pernas, nos braços, pode ser paralisias. A pessoa pode ficar paraplégico, hemiplégico, tetraplégico, porque a bolha se formou aqui e bloqueou as raízes nervosas. E se for no cérebro, no sistema nervoso central, também vão trazer sintomas neurológicos, que podem ser leves, uma cefaleia, uma dor de cabeça, né, uma tontura, vômitos, convulsões e até entrar em coma, dependendo da quantidade de nitrogênio que se formou e trouxe essas consequências. Bom, de qualquer forma, a tipo 1, ela já é um tratamento mais brando, às vezes não requer acesso à câmara hiperbárica. Você tem que dar oxigênio para a pessoa, hidratar essa pessoa e ficar observando, porque essas bolhas podem se aglutinar e ir para o tipo 2, atingir as articulações. E das articulações pode ir para o sistema nervoso. Mas o importante é a pessoa saber que ela pode estar tendo uma doença descompressiva. Nem sempre. Com frequência eu recebo comunicação de pessoas que estão no litoral, porque a minha clínica não é no litoral. Eu estou em São José dos Campos, eu estou acima do nível do mar. As pessoas dizem, olha, eu fiz mergulhos, fiz 3 mergulhos sucessivos, né?
e hoje eu estou com coceira no corpo. Pode ser doença descompressiva? Porque ele aprendeu isso na escola séria que ele foi. Eu falo, pode ser sim. Então você observa, venha para cá, para a gente ir para a cama se for necessário. Agora a pessoa, estou com dor no ombro, dor no quadril, venha para a câmara hiperbárica. Porque senão você pode evoluir para uma tipo 3 e pode ficar sequelado. E esses sintomas então, aparecem imediatamente, né, doutor? Ele pode aparecer horas depois, é isso? Isso, não é na hora, não. Porque as bolhas estão circulando e elas vão se aglutinando. Eu já vi vídeos que a gente vê em microscopia, elas vão se ajuntando. Vai juntando uma bolinha na outra, forma uma bolha grande. E ela está circulando. Uma hora vai parar em algum lugar. Se vier para o pulmão, beleza, você elimina. Né? Você vai respirar e esse nitrogênio vai embora. Mas até chegar aí é um risco muito grande, entendeu? Bom, o importante é que, antigamente, um outro exemplo de ambiente de pressão é a construção civil. Né? Muitos trabalhadores trabalham na construção de pontes, de pilastras. A ponte Rio-Niterói, por exemplo, fazer aquelas pilastras da ponte. Na ponte Rio-Niterói morreram mais de 1.600 trabalhadores, porque não se tinha um domínio total dessa tecnologia. E os trabalhadores braçais lá, os obreiros, eles não acreditavam que tinham que fazer descompressão. E ele não fazia, não. Eu sou peão, sou forte, né? Vai lá, fica trabalhando 8 horas a 30 metros de profundidade e quando sai, faz a embolia e morre. Então, hoje já está muito estudado. As sociedades de medicina hiperbárica conhecem muito bem a patologia, a fisiologia e o tratamento para isso. Então é muito importante estarmos aliados às escolas de mergulho, aliados aos meios de informação, para que a gente evite ter as doenças e as complicações, né? Doutor Max, deixa eu aproveitar, porque isso que vocês estão falando bate direitinho com o papo que está rolando aqui dos nossos seguidores que estão assistindo, né? Então, a Milena perguntou se fazer mergulho de passeio, assim, esse mergulho de turismo, se é perigoso. E logo na sequência, a Pri, que parece que é mergulhadora também, ela falou, ó, só é perigoso se você furar as regras básicas. Então, é importante uma boa operadora de mergulho, né, e essencial para mergulhos seguros e divertidos. Eu acho que o clima, né, é esse, é não terrorizar a prática de mergulho, pelo contrário, dar informação, né, mostrar que é possível mergulhar com segurança e caso exista uma quebra de protocolo por algum motivo, observar se por acaso você está tendo uma doença descompressiva, né? Eu acho que é por aí a lógica, não é? O que vocês acham? Eu acho que a pergunta da Milena é bem importante com relação aos batismos, porque assim, o batismo ele é uma prática prevista no mergulho, né? Então o batismo, para quem não quer fazer um curso, quer apenas mergulhar para saber como que é, mas ele também tem regras, e também tem regras muito, muito rígidas, né? Num batismo, você pode ir no máximo a 12 metros e junto com o instrutor. Então, antes, o instrutor ele vai te mostrar como que usa o equipamento, ele vai mostrar como é que tira a água da máscara, caso você entre água na sua boca, como que você tira a água da boca, para você não entrar em pânico. Tem todo um conhecimento que você adquire logo do início ali, de forma breve, mas importante. E aí você desce com o instrutor por um tempo, geralmente meia hora, minuto, até essa profundidade de 12 metros. É importante tomar atenção para ele, porque assim, existem práticas e práticas do que chamam de batismo por aí, né? Eu já teve uma amiga que relatou para mim assim, olha, ela sabia que eu mergulhava, eu já era instrutora de mergulho, ela chegou para mim e falou assim, nossa, eu chegando de férias e eu fui mergulhar, né? De lá, aqui no Rio agora, mas eu fui, que legal, e você gostou? Ah, eu gostei. Eu falei, como que foi? Ah, o rapaz lá falou assim, me deu o equipamento de mergulho, eu vesti, ele falou, pode ir, aqui só tem 5 metros, você pode ficar mergulhando sozinha. Sim, uma prática completamente
fora assim, me arrepiou aquilo, né? Eu falei, você não tem noção do risco que você correu, né? Mas que bobagem, você não sabe, era raso. Cara, assim, eu não vou te dar uma aula de fisiologia de mergulho aqui, mas, assim, se você tem intenção de fazer um curso de mergulho, a gente conversa. Eu fez o curso, uma outra pessoa, Roseli do céu, pelo amor de Deus, eu não sabia tão sério. Pois é, né? E existe esse tipo de prática por aí, né? E assim, até aproveitar o espaço, eu recebo muitas vezes pedidos assim, você alugaria equipamento para vocês? Alugam equipamento? Eu alugo, você já mergulha? Não, eu não mergulho, mas meu namorado mergulha e ele vai me levar para mergulhar. Ele é instrutor? Não, mas é avançado. Mas está preparado para levar para... E aí tem todo um discurso, né? E tem todo... E assim, eu não alugo, obviamente, né? Eu oriento a pessoa, mostro para ela o que é de errado, porque todos os riscos que são falados aqui, eles estão nessa fala. Então, muitas vezes eu cheguei para a pessoa e falei assim, você está planejando não uma viagem, você está planejando um acidente de mergulho. Um acidente de mergulho perfeito, né? E aí a pessoa começa a entender que, poxa vida, o negócio é mais sério. Mas o que eu fico mais admirada não é que o leigo falou iria com o amigo, porque eu confio no amigo. É o amigo que é mergulhador, tem formação e está fazendo isso. Então, assim, ele está planejando um acidente de mergulho. Está ajudando a fazer um acidente, né? Ele deveria acreditar naquilo que foi ensinado para ele. Ninguém aqui, como você mesmo falou, está aqui fazendo terrorismo. O mergulho, sim, ele é muito seguro. Você faz tudo certinho? Legal. Você fez um mergulho maravilhoso. Já visto o mergulho desde 2014, graças a Deus estou aqui saudável, né? E querendo fazer cada vez mais mergulhos. Meus alunos, graças a Deus, estão muito bem. Obrigada. Mas tem que ter regra. Você tem que ter uma explicadora séria, você tem que ter uma escola séria e que vai te orientar do jeito mínimo. Por outro lado, Roseli, a minha opinião pessoal é que se a pessoa vai mergulhar, mesmo a pessoa que está capacitada, com equipamento capacitado, ela deveria saber os recursos caso tenha um problema. Então, por exemplo, a gente da sociedade fica muito preocupado, por exemplo, cada vez mais a gente vê atividades de mergulho em Fernando Noronha. Noronha é uma ilha que está longe de tudo. E não tem avião toda hora, e para você sair de Fernando Noronha e ir para Recife ou para Natal, algumas horas. E o pessoal faz mergulhos lá, e lá não tem câmara hiperbárica. Até tem uma lá que está desativada, que nunca funcionou. Então, eu, se fosse mergulhar, eu falei, não, tem câmara hiperbárica à disposição aqui? Senão não mergulhava, não mergulharia, entendeu? Mas o Brasil é assim que as coisas acontecem. Fazendo um gancho... Doutor, agora conta um pouquinho, então, o que faz efetivamente a câmara hiperbárica na hora para atuar na doença descompressiva? O que é o efeito? Quando você entra dentro de uma câmara, o que acontece com o corpo do mergulhador? Então vamos lembrar daquele exemplo da garrafa, tá? Você abriu a garrafa, formou um monte de bolha dentro da sua circulação. Como é que você faz aquelas bolhas voltarem a se difundir? Você tem que aumentar a pressão. Então você pega um mergulhador que chegou na superfície, ele está com dor no ombro, ou está tendo convulsão, você mergulhar ele outra vez, a pressão vai fazer as bolhas diminuírem e o sintoma vai passar. Mas você não pode mergulhar uma pessoa que está com dor, ou que está tendo convulsão, ou que está paraplégico. Então o que você faz? Você põe câmara hiperbárica, entendeu? Você põe ela na câmara, pressuriza e, respeitando algumas tabelas de pressurização, dependendo dos sintomas, e depois você vai despressurizar lentamente, para que dê tempo daquele nitrogênio que está circulando vir para o seu pulmão e você eliminar aquele nitrogênio. E é mágico. Entendeu? Eu já peguei pacientes que gritando de dor no joelho e nem morfina passar, você põe na cama, pressuriza, a dor passa imediatamente.
Alguns pacientes mais graves, que estão com sintomas periféricos, que não mexem as pernas, o braço volta a mexer. E não é mágica, não, é ciência, entendeu? Porque você vai pressurizar, as bolhas vão diminuir e vão passar os sintomas. Desde que você faça as coisas adequadas no tempo adequado. Para você ter uma ideia da gravidade, que é no nosso litoral aqui, Rosalie, no litoral norte, se você tiver um acidente em Ubatuba, no mergulho, você tem até 1 hora de prazo para que esse paciente seja colocado numa câmara hiperbárica. Infelizmente, na nossa região aqui não tem no litoral. Então, esse paciente tem que ser deslocado ou para Santos ou para o Rio, para ir para uma câmara hiperbárica. Infelizmente, ele não pode vir para São José dos Campos, porque se ele vier para cá, eu não estou no nível do mar. A bolha vai aumentar mais, entendeu? Então, e isso tem que ser feito até em 1 hora. E tem que ser de voo rasante, porque você não pode, o avião não pode voar, entendeu? Então, helicóptero, voo baixo, para que não aumente. Então, são muitas atenuantes, sabe? Muitos parâmetros que envolvem a gravidade de quando há um acidente de mergulho. Então, o ideal é precaver. Não tenha acidente de mergulho, entendeu? E o que a Roseli falou do batismo, eu já vi paciente, agora paciente, né, antes era mergulhador, que estourou o tímpano com 5 metros no batismo, entendeu? Eles pegam o mergulhador que antes estava em piscina, com a água até que no peito, aí ele aprende a manipular as válvulas, chega lá, joga ele no mar, 5 metros, pá, estourou os 2 tímpanos do paciente. E é isso, é o barotrauma também, entendeu? Então são muitas coisas que as escolas de mergulho sérias não podem dar bobeira, e precisam ensinar os alunos, porque quando houver uma responsabilidade, virá para as escolas. Sim, e muito, a prevenção, ela quer atitudes muito simples, né? Como, por exemplo, a prevenção do ouvido, equalizar o ouvido é uma coisa simples, que muitas vezes a pessoa faz desde criança, quando está indo para a praia, que sente uma coceirinha no ouvido, ela já faz isso. É só lembrar ela que no mergulho tem que fazer antes de começar a incomodar, antes de começar a doer, né? Não deixar doer, enfim. Mas, voltando ali para a doença descompressiva, também são coisas muito simples que a gente faz para evitar, para tentar evitar, para, né, fazer tudo certinho. Não mergulhar resfriado, por exemplo, né? Porque senão, mas se eu tomar um remédio antes, se você tomar um remédio antes, o remédio pode perder o efeito durante o mergulho. E aí você ficar congestionado, você pode ter um barotrauma, pode contribuir para uma doença descompressiva porque você está doente. Tomar água, né? Você está no barco, toma água antes de descer, toma água entre os mergulhos, come uma alimentação saudável, evita fumar, né? Não precisa ser um atleta, mas tenha uma vida relativamente saudável, que é para você poder aproveitar essa atividade. Porque eu penso assim, um curso de mergulho, às vezes as pessoas falam, o curso de mergulho é caro. Eu acho que é mais do que isso, né? Independente de quanto, um curso de mergulho, ele tomou o seu tempo, né? Que eu acho que é mais precioso. Porque você precisa ficar numa sala de aula aprendendo, você precisa ficar numa piscina aprendendo, você vai para o mar para aprender. E então usa o que aprendeu, né? Faça do jeito que você aprendeu. Porque uma vez que uma credencial, a responsabilidade passa a ser do mergulhador, não é mais, né, do instrutor diretamente, é do mergulhador. Claro que se há um acidente que ocorre logo em seguida, pode-se, né, levantar aí algumas questões, mas eu como mergulhadora, eu respondo por mim. Eu não posso falar para o outro que fez eu vir aqui a 30 metros, eu fui porque eu quis, né? Comportei do jeito que eu me comportei porque eu quis. Então, é muito importante essa questão de ter atenção para a própria saúde, ter atenção para o conhecimento. E aí tem uma outra questão, né? A pessoa faz um curso de mergulho e fica 10 anos sem mergulhar e fala, eu queria ir nessa viagem. Quanto tempo você não mergulhar? 10 anos. Vamos fazer uma reciclagem para você lembrar de alguns conceitos, lembrar como é que usa o equipamento. Não precisa, eu não quero. Eu nem levo essa pessoa comigo.
essa pessoa ela vai dar problema. Se ela não der problema, ela vai atrapalhar o mergulho dos outros. Essa é a verdade. Porque ela vai precisar de mais atenção, ela vai precisar de mais cuidado, né? E não é justo com os outros que fizeram tudo certo. Então, essa pessoa que quer, muitas vezes, economizar numa reciclagem, está desperdiçando o tempo dela no mergulho que ela está comprando, né? Então, o conhecimento, ele é fundamental, ele não tem preço, né? Se a pessoa acha caro fazer uma reciclagem, ela não sabe o quanto custa ir para uma câmara hiperbárica. Tratado. Tem isso. Gente, nosso tempo tá finito, que pena, você passou muito rápido. Deixa eu só lembrar. Mas, doutor, pode encerrar aí, pode colocar. Depois eu quero também que a Roseli apresente o canal do YouTube dela, deixa o endereço pra gente do canal do YouTube, porque é fantástico o conteúdo que a Roseli tem lá, tá, gente? Eu recomendo, quem gosta de mergulho, acompanhar o trabalho dela, porque realmente é muito bom. E, doutor, é com você. Mas ali eu gostaria só de lembrar uma coisa bastante interessante e curiosa, que muitas vezes essas escolas de mergulho amadora não reportam, que é a narcose. A narcose é um negócio muito interessante e perigoso. Porque, para você ter uma ideia, os anestésicos, eles são à base de nitrogênio. Então, muitas vezes, a pessoa se intoxicam com o nitrogênio e fazem narcose. Então, eles ficam completamente bêbados dentro do mar, dentro da água, e começam a ter atitudes irresponsáveis. Atitude de bêbado num ambiente hostil, né, perigoso. Ele fica brincando, tira a máscara dos outros, entendeu? E porque ele não foi orientado, e quem está junto com ele não percebe que aquele mergulhador está narcosado, entendeu? E isso é um perigo, é muito perigoso. Não sei se a Roseli já presenciou alguma vez nos seus mergulhos aí. Como eu faço mergulhos profundos, inclusive eu já narcosei. Mas é assim, a narcose ela pode dar em qualquer pessoa, independente da... Mas é como o doutor falou, é importante saber que isso existe, né? Depois de determinada idade, sinapses trabalhar para a pessoa ficar como se fosse bêbada, brincando, fazendo coisas anormais, ou ficar parada, né? Então, é importante que vai fazer um mergulho profundo, que o dupla preste atenção, né? Um dupla preste atenção no outro para ver o comportamento irregular, e aí 1 metro, 2 metros, aquilo vai ser um problema. O problema, como o doutor falou, é a atitude da pessoa ali, né? Se a gente descuida, seja narcosado, uma atitude que prejudique ele, né? Agora, você percebe isso mas isso é uma outra questão também, está tudo relacionado aos gases que a gente respira lá embaixo, né, ao fato do ar comprimido. Então essa é a principal questão, acho que, né, para a gente ter atenção. E tudo isso aprende no curso básico de mergulho. Então quem quiser fazer um curso básico de mergulho, agora mergulhar, sabe que vai aprender tudo isso de uma forma clara e espero que nunca precisem, mas se precisar, a nossa clínica está à disposição. Com certeza. E todas as instruções passadas, acho que é muito importante saber que tem isso, assim, para nós profissionais, isso é muito importante, né? Quando eu me formei lá no México, a gente visitou uma câmara hiperbárica, mostrado para a gente, né, aquele país enorme, então foi muito bacana. Graças a Deus, não precisei ir para uma câmara para ninguém, mas existe, sabe? Aonde tem, para a gente é fundamental, acho que pega. Roseli, há alguns anos eu participo de um curso de mergulhadores da aeronáutica aqui em São José dos Campos, que é para a formação de militares. E a gente tem no currículo da escola deles lá de mergulho, o mergulho seco na câmara hiperbárica. E já eliminamos vários alunos militares, né, que têm
porte físico para isso, né? Porque a gente faz uma pressurização até 30 metros na câmara hiperbárica. Alguns por incompetência de compensar o ouvido médio. Tem pessoas que não compensam, entendeu? Então, antes dele ir para o mergulho, que geralmente aqui eles fazem represa, esse aluno já é eliminado, porque ele não compensa o ouvido, como é que vai botar ele numa represa? E o segundo é claustrofobia. Sim. O mergulho é um ambiente claustrofóbico e muitas vezes a pessoa vai descobrir isso na hora que está dentro do mergulho. E faz uma síndrome de pânico, entendeu? E é uma coisa muito perigosa. Então já eliminamos os alunos nesse curso por claustrofobia. Que o mergulhador entra lá, que fecha a porta da câmera, começa a pressurizar e entra em desespero. E graças a Deus foi no mergulho seco na câmara hiperbárica, né? Não foi dentro do mar. Então são muitos parâmetros, né? Mas eu volto a ressaltar. Respeitando as regras, respeitando as tabelas, E respeitando os protocolos, o mergulho é uma coisa sensacional, prazerosa e segura. Agora, se falhar com um dos três fatores que eu falei, negligência, imperícia e imprudência, é batata que vai ter problema. É planejar um acidente, né? Bom. Muito bom. Gente, a gente vai ter que marcar outro encontro de vocês. Eu quero que vocês aproveitem e sigam aí a Roseli no Bora Mergulhar. Roseli, o canal no YouTube é o mesmo nome, né? Bora Mergulhar. Bora Mergulhar. Tem vídeo para quem nunca mergulhou, tem vídeo para quem é profissional, tem vídeo para quem vai mergulhar. Tem vídeo lá. Fica à vontade de comentar, tirar dúvida, eu responder os comentários. E temas também, caso alguém queira ter um tema de vídeo, pode contar também no WhatsApp do Bora Mergulhar. Pra gente é muito rico, isso pra gente é muito. Muito bem. E aqui, quem quiser seguir também a Baromed, o Dr. Marcos tem feito muito conteúdo, artigos no site da Clínica Baromed, né, baromed.com.br, e aqui no Instagram também, que ele está começando a fazer alguns conteúdos e traz muita informação também para os mergulhadores. Agradecemos a presença de todos aí. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer enorme. Eu estou no Instagram da Baromed, tem lá os vídeos da Maricá, tem um falando lá, explicando várias coisas, todos. Foi fantástico, muito rico. Então, quem quiser seguir lá, segue, vale a pena. Prazer foi todo meu, Roseli, muito prazer. Qualquer hora eu vou lá conhecer a sua escola e você está convidado a vir conhecer a nossa clínica aqui. Eu vou sim, vou fazer um vídeo aí com o senhor. Será um prazer. Obrigado, tchau, Cátia. gente. Obrigada. Até mais. Boa Foi um tarde. prazer. Boa tarde. Boa tarde.